Olá pessoal, este vídeo compõe uma das atividades da disciplina Fundamentos de Economia e Teoria Macroeconômica, realizado pelo grupo Isabel Sampaio, Tainá Moura e Tainara Coelho, alunas do curso de Gestão Pública do Centro Universitário do DF, o DF. Neste trabalho falaremos sobre risco país. Bem, quando nos deparamos com tal expressão, surgem inúmeras dúvidas sobre o tema. O que seria isso? No que esse tal risco pode influenciar nossas vidas e quais são suas consequências? Enfim, poderia citar aqui dezenas de perguntas que surgem e neste vídeo estaremos esclarecendo algumas dessas dúvidas. Primeiramente, veremos o conceito desse tal risco país. Bem, o risco país é uma medida que visa classificar o risco geral de um país. Basicamente, ele visa calcular o nível de instabilidade econômica do Estado. Então, atenção! O risco Brasil seria uma medida do nível do risco do nosso país. O risco país é visto como um termômetro informal da confiança dos investidores globais em países de economia emergente. Se o indicador sobe muito, por exemplo, é um sinal de que os investidores globais desconfiam cada vez mais que um país não vai saldar os pagamentos regulares de sua dívida externa. Essa percepção pode ser afetada por algum evento global, como, por exemplo, a piora da economia mundial ou algum evento local, como é o fato do país acumular dívidas cada vez maiores, mas não pouco em ritmo suficiente para pagá-las. O índice Emerging Markets Bond Index Plus é a medida mais utilizada pelo mercado para expressar o nível de risco de um país e é calculado pelo banco de investimento americano JP Morgan. Emerging Markets Bond Index Brasil é um índice que reflete o comportamento dos títulos da dívida externa brasileira. Corresponde à média ponderada dos prêmios pagos por títulos brasileiros em relação a papéis de prazo equivalente do Tesouro dos Estados Unidos, tido como o país mais solvente do mundo, de risco praticamente nulo. Ou seja, de menor risco para um aplicador não receber o dinheiro investido acrescido dos juros prometidos. Quanto maior for o risco, menor será a capacidade do país de atrair investimentos estrangeiros. E por que isso ocorre? O país tem que elevar as taxas de juros que remuneram os títulos representativos da dívida. Com isso, afasta muitos investidores estrangeiros. Consequências. As principais consequências são retração do fluxo de investimentos estrangeiros, menor crescimento econômico, aumento da taxa de desemprego e menores salários para a população. Pode-se concluir que analisar evoluções do risco país é de tamanha importância aos países, pois, avaliando a média dos riscos de crédito das empresas em um determinado país, mais conhecimentos em dados econômicos, financeiros e políticos, é possível o acesso a dados como indicadores macroeconômicos, pontos fortes e fracos e avaliação de riscos que tal país oferece aos seus investidores. Finalizamos aqui o nosso trabalho. Até a próxima!